Boa tarde. Estamos aqui para mais uma edição do Democracia em Rede, transmitido direto da Casa da Democracia, uma parceria entre a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo e mais 50 veículos da mídia alternativa popular. Todos os dias, com transmissão às 14 horas, às 14 aos pouquinhos, ou quando temos um ato político importante aqui na Vigília Lula Livre. Hoje nós recebemos para entrevistar Roberto Baggio, que é um dos coordenadores do MST no Brasil, e também da Frente Brasil Popular. E vamos falar um pouquinho sobre as atividades da Vigília e também em relação às atividades que vão acontecer agora em julho e agosto, até chegar ao Congresso do Povo, que vem logo por aí. Baggio, primeiro, boa tarde. A gente está em clima de Copa do Mundo, mas o Brasil não para, né? As coisas continuam acontecendo. Eu queria falar um pouquinho com você sobre as atividades, principalmente que vão ser feitas agora, que é uma espécie de um esquenta para o Congresso do Povo, que já está pertinho aí, né? Sim, boa tarde a todos os que estão vindo e participando deste programa. De fato, nós estamos num momento agora, julho, né, no final da Copa, e também com toda uma programação discutida, combinada, para os meses de julho e agosto. Com que objetivo? Com o objetivo de a gente intensificar um trabalho de base, de discussão, de ir para as comunidades, voltar para dentro do sindicato, das pastorais, das escolas, no campo, na agricultura familiar, nos assentamentos, acampamentos, comunidades indígenas, no sentido do quê? De começar a fazer um debate numa perspectiva de olhar o nosso futuro. E o que está no horizonte do nosso futuro? Como o povo brasileiro, através da sua luta, da sua organização, retoma a democracia. Em que sentido? Para que a opinião do povo brasileiro, a população, a vontade do povo, da maioria, seja preservada e assegurada como um direito cidadão fundamental para qualquer democracia no mundo, e no Brasil também. Então, para a gente conquistar novamente a democracia, o que está visível e a cada dia que passa fica mais claro? Que essencialmente depende da capacidade de mobilização popular, de pressão, porque o que a gente está vendo? O aparelho judiciário, né, o executivo, o aparelho midiático e os interesses da burguesia não estão permitindo e não querem que o país volte a ter democracia e eleições nesse ano. Então, para a gente conquistar a democracia como um direito, como uma referência, digamos, de diálogo na sociedade, de construir um futuro, é visível que depende muito mais da nossa capacidade de mobilização, de pressão e de luta. Então, nesse sentido que agora, no mês de julho e agosto, vai se intensificar um trabalho de mobilização nos estados e em Brasil, e priorizando a chegada em Brasília com uma grande jornada de luta. Tá. Uma das atividades que estão previstas, e aí falando um pouquinho dessa coisa do judiciário, mesmo da vigília aqui, é uma coleta de assinaturas para um abaixo-assinado para a liberdade do Lula, para ser entregue ao Supremo, né? Eu queria que você falasse um pouco desse abaixo-assinado, óbvio, mas também dessa resistência que está sendo feita aqui, porque a gente já está indo já para 88 dias de vigília. E como que essa luta continua daqui para frente? Olha, a vigília completa hoje 88 dias. O sentido da vigília é um sentido político, que ela encarna uma grande referência nacional, paranaense, internacional, de solidariedade, de compromisso com a democracia e também de solidariedade principalmente com o presidente Lula. Então a vigília ela se manterá, o seu objetivo estratégico ela só encerra quando o Lula sair da prisão, quando encerrar a perseguição do Lula e ele conquiste a liberdade e venha conviver junto com o povo brasileiro. E nós estamos preparados para existir o tempo que for necessário aqui, mantendo as nossas atividades do bom dia, boa tarde, boa noite, as celebrações e um conjunto de atividades complementares de formação, de debate, de conferência e de palestra. Então, o sentido da vigília, ela se mantém. É visível que os interesses da burguesia curitibana e internacional, o aparelho do Estado, o sistema de repressão, Polícia Federal, Ministério Público e tudo mais, e mesmo a prefeitura aqui de Curitiba, quer apagar essa luz, essa vela. Mas não vão conseguir, porque nós vamos resistir, estamos preparados para seguir essa luta e só vamos encerrar a vigília, como já foi falado milhares de vezes, com a soltura do presidente Lula.
Então a vigília ela serve como essa referência, essa grande luz que ilumina e abastece os que estão aqui, os que vêm visitar, os que de longe estão mirando para cá e de qualquer forma, digamos, estão participando dessa grande corrente pela liberdade do Lula. Ao mesmo tempo, o que também se concluiu, de que nós precisamos intensificar a pressão em Brasília. Então a ideia é que no mês de julho e agosto vai ter uma concentração de mobilização popular ao redor de Brasília, ao redor do Supremo, e também culminando com o dia 15 no registro do TSE da candidatura do presidente Lula, e no dia 16, uma grande conferência nacional do Congresso do Povo, no sentido de consensuar quais seriam as tarefas do próximo período. Tá. Eu estava outro dia num clube lá, e ouvindo um monte de gente direita falando. Me achei muito engraçado que, por mais que eles falassem aquelas coisas, aqueles preconceitos em relação à política, o PT e tudo mais, chega no momento um deles lá vira para os outros que ficaram incrédulos, não, mas mesmo com tudo isso eu voto no Lula. E aí a pergunta é essa, que enrascada é essa que a direita se meteu, que não consegue ter um candidato e que o Lula, mesmo preso, tem 30 e tantos % nas pesquisas? Eu acho que a eleição desse ano é uma eleição mais politizada da história do Brasil. Porque, na essência, vão discutir dois projetos. Ou o Brasil retoma a democracia e o seu desenvolvimento com justiça social, com emprego, com educação e saúde, que, de certa forma, as massas brasileiras, os milhões de brasileiros, experimentaram um pouquinho no governo Lula e hoje estão perdendo tudo. Então, vai ser visível que nós vamos enfrentar um grande projeto, um debate sobre o que nós queremos para o Brasil, o que nós queremos para o povo brasileiro no futuro. Por outro lado, ou a gente vai conviver com esse modelo que está aqui, de golpes, de venda do nosso patrimônio. Então, ficou bem mais fácil mobilizar e esclarecer o povo do que está em jogo. Então, pelo lado da burguesia, eles não têm candidato, não têm projeto, e não tem o que explicar para a população. Por nosso lado, é visível que a realidade é bem concreta, uma realidade de desemprego, que o povo quer emprego, quer trabalho, quer saúde, quer educação e quer democracia. Então, esse vai ser o grande embate que nós vamos colocar. E como centro de tudo, vai ser a soberania, no sentido de que toda essa riqueza que nós temos, na forma de empresa, de terra, de recursos naturais, e a riqueza do trabalho humano, ou a gente coloca a serviço no desenvolvimento do país, ou vai ser privilégio das elites. Então, vai ser um debate polarizado. Acho que as chances reais de um projeto popular, progressista, ganhar as eleições existem, e por isso que o Lula lidera todas as pesquisas de intenções de voto. Eu não tenho dúvida nenhuma. Na medida que o Lula for solto e conquistar a liberdade através da pressão popular, os indicativos são de que ele se elege no primeiro turno ainda. Tá. Uma coisa que está rolando, e mesmo com essa coisa de Copa do Mundo, está um movimento muito grande de privatização, né? Parece que é uma nuvem de gafanhoto em cima do patrimônio nacional e querem comprar, quem está comprando, e querem vender o mais rápido possível, né? E nessas manifestações que a gente vai ter agora, vão ter a defesa da Eletrobras e da Petrobras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância desse momento, que enquanto a Copa rola, tem coisa acontecendo. Acho que os golpistas e a elite e o capital transnacional querem ainda, em 2018, se apropriar da Petrobras, do conjunto dos recursos naturais e do sistema Eletrobras. Então, são dois grandes patrimônios construídos nos últimos 50 anos, com o trabalho de milhões e milhões de brasileiros, e são fundamentais para qualquer país manter o controle público das riquezas naturais, do sistema elétrico, numa perspectiva do desenvolvimento. E, enquanto isso, também os golpistas querem privatizar. Então, é uma batalha central ainda, em 2018, nós intensificar a luta em preservar a nossa soberania nacional e manter essas duas empresas sob o controle público. E no futuro, o que é o central? Nós achamos que a partir de 2019. Por isso que vai ter que precisar muito mobilização popular, organização popular, formação da consciência, trabalho de base, no sentido de que o futuro presidente da República, sendo o Lula, ou sendo um governo progressista, convoque um grande referendo revogatório para revogar todas as medidas da era do golpismo, para que volte para o controle do povo brasileiro, da soberania nacional, esse conjunto de riquezas que foram privatizadas. E se por acaso eles privatizarem a Petrobras e a Eletrobras, essas duas empresas voltarão ao controle do patrimônio público com um grande plebiscito revogatório para eliminar as medidas do golpismo e restaurar a democracia e o patrimônio nacional ao serviço da nossa economia e nosso desenvolvimento.
Uma das medidas dos golpistas foi a reforma trabalhista e, com isso, a gente viu aumentar muito o desemprego. Isso está refletindo também no campo, na área que o MST atua? Não há dúvida nenhuma de que o modelo, o golpe, ele atende os interesses, digamos, do capital no sentido pleno. Então, tanto do campo como da cidade, da indústria, do comércio e tudo mais. O que nós estamos vendo no campo a partir do golpe? A privatização da terra. Então, eles mudaram a Constituição e permitiram que o capital transnacional se aproprie da nossa terra, da nossa soberania. Então, estamos perdendo a soberania sobre o território. Há uma ofensiva no controle dos recursos naturais, então, dos minérios, da água, né, do patrimônio dos rios, dos recursos naturais, da nossa biodiversidade, da nossa fauna. Há uma intensificação no processo de privatização das sementes e do uso dos agrotóxicos de forma muito intensa. Que na essência eles querem um projeto de agricultura que atende os marcos do capital transnacional, altamente dependente aos interesses das grandes empresas transnacionais, para produzir commodities para o mercado internacional. Então esse é o projeto. Então esse projeto ele confronta com o projeto da agricultura familiar, da reforma agrária, de produzir alimentos saudáveis. Então esse é o embate também. Os mesmos inimigos que disputam o capital das empresas públicas do mundo urbano também estão se apropriando da natureza. Então, por isso que a luta, nesse momento histórico, é uma luta contra as empresas transnacionais, contra os golpistas e contra os que querem vender o nosso patrimônio nacional do governo. Por outro lado, estão os interesses do povo brasileiro. Então, é uma luta que dividiu bem os interesses do capital e os interesses da população. E agora, enquanto o Neymar está fazendo gols na Copa e também caindo, né, bastante, a Câmara está... Uma comissão especial da Câmara, que é dominada pelos ruralistas, ela aprovou duas coisas. Uma parte do pacote do veneno e agora uma coisa inédita, que é a proibição da venda de alimentos saudáveis nos supermercados, de alimentos orgânicos. O que está acontecendo na Câmara nesse momento? Olha, a Câmara ela externa os interesses dos capitalistas. Então, nunca na história, acho que do Brasil, a Câmara foi tão alinhada aos interesses do capital e a quem os financiava. Então, o que eles querem? Eles querem abortar e eliminar qualquer alternativa popular, progressista na sociedade brasileira. Querem destruir tudo, querem cimentar. Mas o que é visível também na sociedade brasileira? A sociedade brasileira começa a adquirir consciência, começa a participar e percebe e quer um alimento saudável. Então, eles estão tentando destruir todas as políticas públicas que preservam o mínimo de saúde pública, preserva a produção agroecológica. Então, o projeto deles é tornar um modelo agrícola hegemônico de transgênico e de agrotóxicos. Então, isso não tem consonância com o que a sociedade quer. A sociedade quer se alimentar bem. Então, essas são também as últimas medidas do golpismo, no sentido de atender os interesses das grandes empresas transnacionais e dos nossos capitalistas brasileiros, que são dependentes das grandes empresas transnacionais. O Stanislau Ponte Preta tinha uma coisa que ele chamava de festival de besteiras que assola o país, né, que é o FEBEAPA. Mas essa coisa de proibir venda de produto orgânico nos supermercados, será que entra nisso? É mais uma das nossas grandes besteiras? Eu acho que essa atitude, essa política e esse programa revela a ignorância dos capitalistas e principalmente dos proprietários de terra. Porque, na essência, estão percebendo que o projeto deles tem limite, não tem futuro. E em lugar parte do mundo, o mundo vai querer se alimentar de veneno se tu tem a oportunidade de ter um alimento saudável. Então é uma alternativa, é uma tentativa, digamos assim, de nos enganar, de nos proibir. Mas isso não segura uma pressão de baixo para cima, onde os milhões e milhões de brasileiros querem se alimentar com alimento saudável. E também, qualquer governo progressista e popular vai priorizar uma grande política de produção de alimentos, vai priorizar um grande programa de distribuição da terra, um grande programa de fortalecimento da agricultura familiar, que gera emprego, trabalho e educação no campo. Então, esses são os projetos golpistas, as transnacionais. O que nós queremos é um outro projeto. E o nosso projeto, a essência, é um alimento saudável para o nosso povo brasileiro. E aí entra um pouco essa mobilização nacional que vocês estão fazendo também com trabalhadores rurais e a CONTAG, que faz parte dessa programação que vem agora. Isso agora é uma jornada de luta de todos os trabalhadores do campo, de todos, e também dos trabalhadores urbanos, no sentido de nós intensificar um processo de pressão sobre o judiciário brasileiro, sobre a mídia,
para recuperar a democracia, soltar o Lula, fazer campanha, elegê-lo e, a partir de 2019, reconstruir o país numa perspectiva popular. Tá. Eu só queria abordar um pouquinho a coisa da violência, né? A gente está vendo, desde tiro no ônibus do Lula, na época ainda da caravana, tiro aqui no acampamento, gente vindo aqui na vigília quebrar coisa e arrancar faixa. A gente vai ter que conviver com essa violência o tempo todo e a violência parece que parte só de um lado, né? O que a gente faz com isso? Eu acho que, historicamente, os trabalhadores, os pobres, foram vítimas, estão sendo vítimas da violência física e da violência do sistema. Então, o que é mais aguda é a violência do sistema, na medida em que ele te expropria seu trabalho, ele não te assegura saúde, educação, serviços públicos. E nesse último período histórico, com o golpismo, se intensificou a violência bruta de parte do aparelho do Estado. Então a gente espera que, na medida que a gente recupera a democracia, a justiça seja um valor universal, onde as pessoas, digamos, tenham parâmetros do que é possível e o que não é possível, e de vez que a gente coíba e puna os responsáveis pela violência, porque sempre a violência atingiu os mais pobres, os mais desprotegidos, e nesse último período histórico, com o golpe, o Estado brasileiro foi agente da violência contra as massas oprimidas e as massas desprotegidas. Então, por isso que nós precisamos recuperar a democracia, onde a democracia que significa proteger e preservar os interesses da maioria do povo e, fundamentalmente, a vontade do povo, o que o povo deseja e sonha para o seu país, e isso seja preservado e assegurado. Então, depende de um futuro governo, porque esses golpistas estão aí, são da violência, são da apropriação dos recursos públicos, de explorar o povo, e sempre utilizarão a violência para coibir mudanças estruturais. Eu estou vendo a programação aqui de lutas agora de julho e de agosto, né? Dia 27 é uma coisa que me chamou a atenção. Vai sair uma caravana do povo do semiárido contra a fome, que vai sair lá de Caetés, em Pernambuco, vai vir até Curitiba, vai passar pelo Rio de Janeiro, Brasília e chegar a Curitiba. Como que vai ser isso? Olha, todo o Nordeste brasileiro está tendo várias caravanas, caminhadas, marchas, no sentido, digamos, rumo às capitais, e também no semiárido e no sertão estão organizando caravanas para vir visitar em solidariedade ao Lula aí. Em que sentido? No sentido, digamos, de externar a solidariedade ao presidente e também, ao mesmo tempo, acreditar de que ele foi o único presidente na história do Brasil que possibilitou para que milhões e milhões de nordestinos tivesse água, tivesse terra, tivesse saúde e educação. Então é uma forma de gratidão e solidariedade ao presidente Lula e, ao mesmo tempo, denunciar as injustiças e anunciar o que seria um governo progressista mais adiante aí. Então, além do Nordeste, há caravanas no Centro-Oeste e também vai culminar com um conjunto de mobilizações e luta, greve de fome, marcha até Brasília, chegando grandes cultos ecumênicos, missas, rezas, vigílias, entre 12 a 16 de agosto em Brasília. A expectativa é que nós concentramos milhares e milhares de pessoas para fazer uma grande pressão popular pela justiça, pela liberdade e pela recuperação da democracia nesse país. Está previsto no dia 15 de agosto a inscrição da chapa do Lula, e no dia 16 é uma Assembleia do Congresso do Povo em Brasília. Isso, então dia 15 a expectativa é que tenha milhares e milhares de pessoas onde o povo brasileiro vai registrar a candidatura do Lula. Então é um simbolismo muito grande. Em que aspecto está seu simbolismo e a sua audácia? No sentido de que o Lula quer ser candidato a presidente, o Partido dos Trabalhadores decidiu por sua candidatura e o povo quer. Então, digamos, seria uma soma de forças coletivas que querem inscrever ele de forma popular no TSE, simbolizando de que a candidatura dele expresse um projeto de mudança. Então vai ser um momento histórico importante, simbólico, eu acho, de muita demonstração de força e de coragem, e de que nós não aceitamos essa justiça que daí, justiça golpista, nós não reconhecemos como uma justiça verdadeira, por isso que estamos se somando ao registro da candidatura Lula, e ao mesmo tempo, no dia 16, uma grande conferência nacional do Congresso do Povo, que seria intensificar as tarefas ainda em 2018, que cabe ao povo brasileiro do ponto de vista do processo eleitoral e de se organizar, de se formar, para se preparar para as batalhas a partir de 2019.
está vendo o Brasil da agora até o final do ano? Porque parece que o final do ano é tão longe ainda, né? E a gente tem tanta coisa para fazer que até assusta às vezes. O que nós estamos vendo é um aumento da crise social. Então, a crise social, a crise econômica, a crise cultural, ela está se amplificando. Ou seja, o povo brasileiro está perdendo direito, está se empobrecendo. E esse discurso do golpe, ele não se sustenta mais. Então, há sinais no meio do nosso povo de um ressurgimento organizativo, formativo, que quer superar essa democracia formal das empresas e construindo algo diferente para o povo brasileiro. Há um sentimento também de que isso somente é possível ser conquistado através da luta. Então, por isso que nós temos que apostar, investir, intensificar um processo de mobilização popular, de formação da consciência e pensar formas alternativas da representação política, que vai muito no que o Congresso do Povo propõe, no sentido dos comitês populares, a participação direta, no sentido de assumir o Brasil como parte de uma construção, um projeto para o povo brasileiro, não mais acreditar nos golpistas, nas empresas, no grande mercado que vai resolver os problemas do nosso país. Então, eu acho que nós estamos vivendo um período de aquecimento, de aumento do nível de consciência e de politização do nosso povo, que certamente no futuro vai contribuir para fazer lutas mais profundas, batalhas mais prolongadas, para a gente reconquistar aqui um grande país democrático, soberano, com justiça social para todo o povo brasileiro. A realização do Congresso do Povo. Na quinta-feira o Lula vai receber o João Pedro. Após isso nós vamos organizar uma grande plenária no Sindipetro, em Curitiba, justamente para preparar as jornadas de luta de julho e agosto. Então será uma grande plenária, estamos convocando a militância aqui da região metropolitana e de Curitiba para se organizar e participa, no sentido de a gente entender um pouco a conjuntura política nacional, mas mais do que isso, é como nós paranaenses vamos se preparar para participar ativamente das jornadas de luta de julho e agosto. Entre elas está o Congresso do Povo. Então, na essência, o que é o Congresso do Povo? É um grande trabalho popular, é um grande trabalho de base no sentido de nós recuperar junto às comunidades, junto aos bairros, junto à nossa gente, um trabalho organizativo e formativo, no sentido de que ele participe do processo político brasileiro. Então, o Congresso do Povo tem esse sentido aí, da gente retomar a participação, ouvir a opinião pública, ouvir o que as comunidades propõem de solução para resolver seus problemas. E, ao mesmo tempo, estimular para que eles participem das lutas como única forma de a gente ir acumulando força e, no futuro, digamos nós, recuperar um país democrático, livre e soberano. A gente está encerrando por aqui o Democracia em Rede. Agradeço muito a entrevista do Bajo, a sua participação, e dizer que o Democracia volta amanhã, em torno das 14 horas. Boa tarde.